pessoal, vamos começar a nossa segunda parte da revisão, radiciação nos reais. Não é radiação, hein? Eu tive um aluno há um tempo atrás que falou que era radiação. Não é radiação, é radiciação, tá? Que é a operação inversa, tá? Da potenciação. Vou colocar aqui do lado, da potenciação. Assim como todas as operações, né? Essa aqui possui inverso, tá? O inverso da adição é a subtração, o inverso da multiplicação é a divisão, o inverso da potenciação, a operação inversa da potenciação é a radiciação, ok? Vamos à definição. Sendo n pertencente aos números naturais, com exceção do zero, a pertencente aos números reais positivos, definimos como a raiz enésima de a igual a b, se somente se b elevado a n for igual a com b pertencente aos números reais positivos. Traduzindo. Se existir uma raiz, vou usar aqui um valor numérico, tá? Uma raiz cúbica de 8, tá? Essa raiz, ela vai ser 2, se, somente se, existir o quê? Um número b, que é elevado ao mesmo índice, vai dar o valor do radicando, tá? Então, eu tenho aqui que o índice, esse número aqui, e o que fica dentro da raiz se chama radicando, ok? Então, é isso. Então, todas as vezes que você tiver um número aí, o índice, ele tem que ser um número natural, só não pode ser zero, tá? E o A, ele pode ser qualquer valor, né? Aqui tem, desde que ele seja um número real positivo, tá certo? Temos também o caso, né? Quando N é ímpar. Observa que eu vou tratar de dois casos. O primeiro caso, aqui, com N natural, tá? Um número natural. E aqui, no segundo caso, N agora é ímpar, tá? Então, como que a gente vai tratar esses casos onde o índice é negativo, onde o índice é ímpar, tá? Esse caso aqui, pessoal, por exemplo, raiz cúbica de menos 8. Sendo n um número natural ímpar, olha só meu índice, é um número natural e ímpar, tá? A pertencente aos números reais negativos, mas não sendo zero, né? Com exceção do zero. Então, por isso que eu estou tratando aqui do menos 8. Ele é um número real negativo. Então, a raiz vai ser quanto? Menos 2. E eu posso afirmar isso porque menos 2 elevado à terceira é igual a menos 8. Ok? Essa raiz, tá? Esse sinal dentro do radical, tá? A gente pode colocar ele fora também, ó. Tá? Faz o mesmo efeito, tá certo? Por essa segunda propriedade aqui, ok? Então, é isso. Propriedade dos radicais não negativos. Então, existem algumas propriedades que podem estar facilitando o nosso cálculo, tá? Então, é importante vocês se lembrarem dessas propriedades. Então, vamos lá a primeira. Quando eu tenho um radical vezes outro radical, eu posso deixar todos eles dentro da mesma raiz. Então, quando eu tenho um produto de dois radicais, se o índice, pessoal, é o mesmo, ou seja, ó, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, eu posso colocar tudo dentro de um só radical, tá certo? Fazendo o que? A propriedade distributiva da radiciação. Ou seja, estou colocando tudo no mesmo radical, ok? Aqui, o que a gente pode fazer? A divisão de dois radicais com o mesmo índice pode virar um único radical, tá certo? Então, essa propriedade aqui também é a distributiva da radiciação, só que agora em relação à divisão, ok? Então, duas raízes menores pode virar uma única raiz, tá certo? Propriedade 3. Você pode o quê? Simplificar seu radical, tá? Então, a gente vai dividir por um fator comum, o índice do radical, tá certo? Então, você divide dentro e fora do radical. Divide o índice e dentro também, tá certo? Da raiz, lá no radicando. Então, aqui eu tenho K, que é um fator comum a esse radical. Então, quando eu faço a divisão, sobrou o N e o P, ok? Propriedade 4, que é o quê? Uma potência de um radical, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse valor de Q e colocar dentro da raiz e operar normalmente,
tá? Fazer o cálculo normalmente. Propriedade 5, quando eu tenho raiz de raiz, né? Um radical dentro de outro radical, então o que que eu vou fazer? Multiplicar os meus índices. Claro que tudo isso fica mais fácil de você lembrar se a gente estiver falando de números. Então, vamos lá calcular, aplicando essas propriedades. Primeiro exemplo que eu tenho aqui é raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 2. Então, aproveitando aqui, eu tenho duas raízes menores, eu posso reescrever sendo um radical só. Pego, mantenho o índice, ó, o índice é 3, mantenho esse índice e multiplica os radicais. Então, eu tenho raiz cúbica de 14. Professora, mas como que a gente vai calcular isso daí? Pessoal, tenta fatorar, tenta melhorar, mas se não der, pode deixar nesse formato mesmo, tá certo? Letra B, raiz quarta de 15 dividido por raiz quarta de 3. Então, duas raízes menores, elas têm o mesmo índice, observa aqui, ó, tem o mesmo índice. Então, eu posso colocar num radical só, fazendo o que? A propriedade da divisão aqui, né, da distributiva em relação à divisão. Então, vai ficar assim, ó. 15 sobre 3, o índice ficou aqui fora, normal. Como 15 dá para dividir por 3, então ficou um radical, uma raiz quinta, uma raiz quarta de 5, ok? Só fazer o cálculo dentro. Olha essa letra C. Essa letra C eu vou aplicar a propriedade 3. Ó, o meu índice está muito alto, né? Então, eu posso simplificar, procurando o quê? Um fator comum. Qual é o maior número que dá para dividir? O 15, que é o índice, e o expoente do radicando. Então, pessoal, dá para dividir tudo por 3. Então, vai ficar assim, ó, raiz de 15 dividido por 3, 5 elevado a 6 dividido por 3, tá certo? Então, eu posso pegar um fator comum e dividir aqui, ó. Então, eu escolhi dividir tudo por 3. Fazendo as contas, você vai ficar com um novo radical simplificado, ou seja, uma raiz quinta de 5 elevado a 2. E se você quiser resolver, pode resolver. E a gente fecha o cálculo dessa forma. O próximo que eu tenho aqui é a letra D, raiz cúbica de 8 elevado a 5. Então, pessoal, de acordo com a propriedade, acho que é a 5 que a gente viu agora há pouco, eu posso pegar o quê? Esse expoente do radicando e colocar fora do radical, certo? Então, eu posso pegar esse 5 aqui e escrever assim, raiz cúbica de 8, só que agora o meu expoente foi para fora do radical. Você já sabe que 8 fatorado é o mesmo que 2 elevado à terceira, certo? Então, ficou raiz cúbica de 2 elevado à terceira elevado a 5. E aqui a gente já simplifica. Então, ficou 2 elevado a 5, que é o mesmo que 32, ok? Letra E, raiz cúbica de raiz quadrada de 5. Eu posso transformar esses dois radicais menores aqui, ó, em um só, fazendo o quê? O produto dos índices. Então, 3 vezes 2, 6. Então, ficou raiz sexta de 5. E não tem como a gente resolver, então deixa nesse formato mesmo, ok? Não há necessidade de você estar resolvendo isso daí.